Olá, meu nome é Gessé Moreira e quero falar sobre o programa STEP. STEP é uma máquina de simulações físicas bidimensionais. Está incluído no projeto KDE Educacional. O software permite fazer várias simulações físicas em mecânica, eletrostática, termodinâmica e dinâmica molecular. O programa foi desenvolvido por Vladimir Kuznetsov e foi lançado em fevereiro de 2007, juntamente com o KDE 4.1. O programa é licenciado sob a licença GNU e é um software livre. Os corpos podem variar de pequenas partículas a polígonos enormes. As forças podem ser forças elétricas, forças gravitacionais, enfim, uma imensidão de forças existentes nas leis da física. O usuário escreve o programa e, a partir das leis físicas, o sistema faz a simulação. O STEP permite aos usuários adicionarem gráficos, medidores, configurá-los para qualquer propriedade de qualquer corpo. Isso permite, por exemplo, criar o gráfico da velocidade ou da aceleração em função do tempo, contar o número de colisões que houve por segundo, enfim, dá para fazer várias simulações, todas realistas e de acordo com as leis da física. Vou mostrar como fazer a instalação do STEP. Primeiro pela GNOME Software. Entra nela, digita STEP. Esse é o simulador físico. Clica nele e clica em instalar. E assim será feita a instalação do programa. Outra forma de fazer a instalação é pelo terminal. Abra o terminal. Você vai digitar o comando sudo dnf e vamos procurar o STEP. Coloque sua senha e aí vai aparecer as opções que nós temos para o STEP. Apareceu aqui, ó, STEP x8664. Vou copiar, Ctrl Shift C, aí eu posso digitar sudo dnf instala e colo aquele comando. Dou Enter e aí será feita a instalação do STEP na nossa máquina com Fedora. Coloco sim, dou Enter e aguardo a instalação. Essa é a cara do STEP. Nessa parte iremos fazer a nossa programação. Aqui nós temos algumas opções que serão úteis na montagem da simulação física. E do outro lado nós temos propriedades sobre cada corpo e também informação sobre a simulação física. O STEP usa uma simulação bidimensional e, portanto, é descrita por um par de eixo cartesiano. Eixo horizontal, eixo dos x, e eixo vertical, que é o eixo dos y. Aqui nós temos um ponteiro, que é onde você vai clicar em alguma opção. Aqui nós temos uma partícula. As partículas são corpos de dimensões desprezível. Por exemplo, eu clico aqui em partícula e clico em qualquer parte da região branca. Automaticamente já me desenha uma partícula. Da mesma forma, posso clicar aqui e desenhar outra partícula. E assim eu posso construir quantas partículas eu quiser. Aqui eu tenho partícula carregada. Também são corpos de dimensões desprezível, ou seja, o tamanho não é considerável, porém são carregadas com carga elétrica. Muito útil para simulações de problemas com força elétrica. Aqui eu tenho um disco. O disco é um corpo rígido que tem um tamanho considerável. Aqui eu construo uma caixa. Isso é útil para certos problemas de colisão, ou depende da necessidade do seu problema, que às vezes tem que colidir com a parede ou alguma coisa desse formato. Então você pode desenhar como sendo uma caixa. Se você precisar de mais dimensão, você pode vir no polígono. Por exemplo, eu preciso de um hexágono. Então você vai marcando quantos pontos você quer e você forma uma figura com a quantidade de pontos desejado. Esse é o polígono. Aqui eu tenho espiral ou a mola. A mola é muito útil em problemas que têm energia potencial elástica. Por exemplo, eu posso pegar aqui um disco, vou colar aqui, vou pegar outro disco, vou colar aqui, e aqui vou pegar uma mola. E aí eu clico no botão esquerdo, ligo a mola de um ponto até o outro. Pronto. Agora se eu alterar o sistema, eu vejo que a mola já vai movimentar e movimentar outro corpo. Ou seja, os dois estão ligados por uma mola. Aqui eu paro a simulação e volto ao normal. O STEP tem dois tipos de motor. Tem o motor linear e o motor circular. Por exemplo, vou colocar aqui um disco. O que é o motor linear? Ele desenha uma força aplicada num certo ponto.
Temos também o motor circular. Por exemplo, vou criar um disco e aqui vou clicar no motor circular. Esse motor circular irá fazer um momento angular, ou seja, irá aparecer uma força que tende a girar o meu objeto. Aí, escolho o lado e crio uma simulação. Aqui nós temos o gás. O gás eu desenho uma caixa e, como o próprio nome indica, eu coloco várias partículas dentro de uma caixa, simulando, por exemplo, o comportamento de um gás. Então, qual vai ser a área da caixa? Quantas partículas vai ter aqui dentro? Qual a concentração por metro quadrado de partículas? Qual a massa de cada partícula? Qual a temperatura em Kelvin do sistema? Qual vai ser a velocidade média delas? Então, eu coloco todas elas dentro da caixa e aí eu posso simular, por exemplo, um sistema gasoso. Aqui eu tenho as forças. O STEP trabalha com 3 tipos de força. A força peso, força da gravitação e a força de Coulomb, que é a força entre cargas elétricas. Por exemplo, força peso. Imagine que eu quero colocar um disco. Então, cria um disco. Eu quero que esse disco caia sobre a ação da força peso, a força vertical de cima para baixo. Então, clico aqui em força peso e clico na partícula. Pronto, ele já criou a força peso. Se eu soltar agora, deixa eu diminuir aqui e apertar em simular, você vai ver a partícula caindo sobre a ação da força peso. Força gravitacional ou força de gravitação. Por exemplo, na física, 2 corpos se atraem com a força F, tipo o Sol, a Terra é a Lua. Então, se eu quero simular um sistema desse de atração gravitacional, eu posso desenhar, por exemplo, 2 discos. Então, está aqui a Terra. Posso criar um outro disco aqui como sendo, por exemplo, a Lua. E aí eu quero que eles se atraiam com a força gravitacional. Então, eu clico aqui, clico na partícula, e aí eu vou ter a força gravitacional. Âncora. Com essa variável eu fixo um ponto. Por exemplo, eu quero que uma bola, suponhamos um disco, caia sobre o chão, uma superfície. Então, vou desenhar uma caixa aqui. E eu quero que, quando esse disco caia sobre a superfície, que a superfície fique rígida. Exemplo, o chão que nós pisamos. Então, desenhei a caixa. Eu venho cá no botão âncora e vou clicar aqui. E aí vai estar ancorado. Então, por exemplo, eu quero que essa bolinha caia sob a ação da força da gravidade ou a força peso. Então, clico aqui e clico aqui na partícula. E aí ela vai cair. E esse objeto vocês podem ver que não se movimenta. Ele está ancorado. Aqui nós temos um bastão. Você pode, por exemplo, criar um pêndulo duplo. Ou seja, um pêndulo acoplado a outro pêndulo. Então basta você fazer um bastão ligado a outro. Aqui nós temos um ponto, na verdade é um eixo de rotação. Eu quero que esses bastões, ou esse pêndulo duplo, girem em torno desse eixo. Então você marca o eixo de rotação. Aqui nós temos a nota. Eu posso escrever uma nota no projeto. Tipo, sei lá, teste. Algum comentário sobre o projeto. Aqui nós temos um medidor. Eu posso, por exemplo, pedir para, durante a queda de um objeto, contar quantas vezes que ele caiu. Ou, por exemplo, contar a velocidade de um corpo, a posição. Então, tudo vai ser dado por esse medidor. Aqui também tem informação gráfica. Eu posso fazer um gráfico. Eu posso pedir para imprimir na tela o tempo da simulação, a velocidade, a força e outras variáveis. Aqui eu tenho um controlador. Por exemplo, imagina que eu tenho uma mola. Vou ligar uma mola aqui. Eu posso, por exemplo, alterar a dureza da mola, deixar ela mais dura, mais mole. Então tem esse controlador que eu posso variar algumas informações sobre o sistema.